Pronto. Pessoal, então, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui a gravação dessa videoconferência. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder dar início. Vou pedir a gentileza de todos deixarem o microfone desligado e aí depois a gente vai abrir para as perguntas, né, e para as dúvidas, colocações e comentários, tá bom? Pessoal, aqui, perfeito. Tá jóia. Vamos lá, pessoal. Então, começando, né, a nossa temática, a gente vai passar por 4 tópicos. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo bem rápido, tá? Mas bem objetivo, que é, primeiro, recordar o processo inflamatório, tá? Depois, entrar no mecanismo de ação do anti-inflamatório não esteroidal e, por fim, chegarmos na toxicidade, né? Quais são os principais mecanismos pelos quais o anti-inflamatório não esteroidal pode causar toxicidade, tá bom? E as mensagens finais. Então, lembrando do processo inflamatório, tá? A reação inflamatória, ela vai acontecer em 6 etapas, né? Os 6 momentos clássicos. Então, o primeiro momento é um fenômeno irritativo, que é bem aquele momento que a gente tem um estresse, né? Uma agressão, e essa agressão, esse estresse, ele vai acabar induzindo um fenótipo, tá? Que seria um padrão molecular. Seja um padrão molecular, né, associado a patógeno, que é o que a gente chama de PAMP, ou um padrão molecular associado a dano celular, tá? Que são os DAMPs. E tanto PAMP quanto DAMP vão, né, se ligar a um receptor de padrão, tá? E esse receptor, uma vez ativado, ele vai desencadear uma cascata de fenômenos, né, a nível intracelular, o que vai culminar com as próximas etapas, os próximos momentos. Depois a gente tem os fenômenos vasculares, que são os momentos, né, onde a gente vai ter alterações na microcirculação, tá? Liberação, granulação de mastócitos, liberação, né, de histamina, por exemplo, que vão culminar com uma vasodilatação, e essa vasodilatação, né, vai explicar alguns, né, dos sinais cardinais da inflamação. Depois, os fenômenos exudativos, né, esse fenômeno exudativo vai fazer um aumento da permeabilidade capilar, extravasamento para o terceiro espaço, recrutamento de células inflamatórias, né, de macrófagos, de neutrófilos, e esse fenômeno exudativo evolui para os fenômenos alterativos, que é quando a gente começa a ter lesão degenerativa e processo necrótico, tá? Depois que esse processo inicia, a gente vai para os fenômenos resolutivos e, por fim, os reparativos, com regeneração e cicatrização, tá? E esse daqui é o painel clássico, que mostra para a gente, basicamente, tudo que é ativado no estado de inflamação, tá? Então, se a gente for seguindo aqui, ó, nós temos, né, a coagulação sanguínea ativada. Por quê? Porque eu vou ter liberação de trombina, plasminogênio, calicreína. Esses elementos, né, eles vão ser importantes, né, tanto para que chegar, por exemplo, no mediador plasmina, e esse mediador plasmina, ele vai tanto ter uma ativação direta no sistema complemento, quanto uma ativação de receptores alvo de protease, para culminar com liberação de citocinas pró-inflamatórias. As calicreínas aqui culminam com liberação de cininas, e isso vai levar a uma vasodilatação e um aumento da permeabilidade dos vasos, dos capilares, tá? Além disso, a gente tem os fosfolipídios de membrana. Esses fosfolipídios de membrana, eles são extremamente importantes porque a gente vai conversar hoje, porque a partir desses fosfolipídios de membrana, né, a gente tem aqui o PAF, que vai levar também a vasodilatação e aumento de permeabilidade capilar, e o ácido araquidônico, que o seu metabolismo vai ter aqui a produção e liberação de prostaglandinas e leucotrienos, que também vão colaborar com vasodilatação e aumento de permeabilidade. Além disso, essa ativação do sistema complemento, tá, vai levar à formação do complexo de ataque à membrana, que é o C5b9, e esse complexo de ataque à membrana, ele vai, né, se ligar à membrana, né, de algum tecido, alguma célula, algum patógeno, e vai levar aí a destruição desse invasor, desse inimigo,
vai fazer essa proteção, tá? Além disso, o C3A e o C5A, tá? O C3 e o C5 ativados, eles vão trabalhar aqui com a degranulação dos mastócitos, fazendo liberação de histamina, e a liberação de histamina também vai culminar com vasodilatação e aumento de permeabilidade. As terminações nervosas, né, também colaboram com esse processo, com a produção e liberação da substância P, isso também leva a vasodilatação e aumento da permeabilidade. Células parenquimatosas, né, células do estroma, produzem diretamente citocinas pró-inflamatórias, e essas citocinas pró-inflamatórias têm um destaque muito importante nessa fase aguda da inflamação, para a interleucina 1, interleucina 6, e o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, tá? Vão levar aqui a ativação do endotélio, ativação endotelial. Aqui, lembrando, né, da saída de leucócitos, esses leucócitos eles conseguem adentrar para o endotélio, pelo endotélio por diapedese, chegando aqui na circulação, tá? E as prostaglandinas, leucotrienos, citocinas e quimiocinas vão trabalhar em conjunto, tanto para esse recrutamento de leucócitos quanto para a exudação de plasma, tá? Então, esse daqui seria um painel geral sobre o processo inflamatório, tá? Aqui, só para a gente lembrar das alarminas, né? Então, os PAMPs e os DAMPs, levando, né, a essa ativação, e esses PAMPs, eles são relacionados a agentes infecciosos, e os DAMPs relacionados a estresse metabólico, agentes físicos e químicos, por exemplo, tá? Então, a gente pode ter uma célula lesada, matriz extracelular, fragmentos dessa matriz extracelular, os mastócitos e as terminações nervosas com liberação de mediadores, e as moléculas hiperglicadas, por exemplo, né? Como uma situação de hiperglicemia prolongada, a gente também, esse estresse metabólico, ele também acaba levando à produção e liberação dos DAMPs, tá? E esses mediadores, esses PAMPs e DAMPs, eles vão ativar receptores, né, intracelulares, né, receptores de membrana, que ativam, né, algumas proteases. Então, essas proteases ativadas, trombina, plasmina e outras, acabam ativando e liberando mais citocinas, mais mediadores inflamatórios. Então, quando a gente fala em mediador inflamatório, quais são os principais mediadores inflamatórios? Nós temos as citocinas, tá? As interleucinas principalmente, que vão regular resposta imunitária, tanto inata quanto adaptativa. Nós temos as quimiocinas, tá? Que são peptídeos de baixo peso molecular, que vão trabalhar com a movimentação de células específicas, né, que tenham receptores para ela. Os mediadores lipídicos, que são os fosfolipídios e a esfingomielina da membrana citoplasmática. E as aminas vasoativas, que é a histamina e a serotonina, tá? Aqui nós vamos destacar os mediadores lipídicos. Por quê? Porque a partir desses mediadores lipídicos, né, como que eles são produzidos e liberados? A partir, tá, dos fosfolipídios da membrana citoplasmática, onde a gente tem a ação da fosfolipase, tá? Essa fosfolipase vai clivar e produzir aqui, liberar o ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico, ele vai sofrer um processo aqui, né, de evolução, seja para a formação de leucotrienos, seja para a formação de prostaglandinas. E essa ciclooxigenase, que é quem faz a conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas, tá? Essa ciclooxigenase, nós temos dois subtipos, duas isoformas de ciclooxigenase, que é a COX-1 e COX-2, são as duas principais, e que é onde agem os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Que é o foco da nossa discussão. Tá? Então, como é que vão agir esses anti-inflamatórios não esteroidais? Tá? Então, nós temos grupos, né? Um grupo é uma classe de drogas, os anti-inflamatórios não esteroidais, que compartilham, né, algumas semelhanças e muitas diferenças. Então, quando a gente olha, né, para a fórmula do anti-inflamatório não esteroidal, ele pode ter 5 formatos diferentes baseado da onde ele deriva, tá? Então tem os derivados do ácido salicílico, derivados aqui do aril e acético, derivados do indol e acético indene, derivados aqui do ácido antranílico, derivados do ácido enólico, tá? Então, o que muda? Muda a fórmula, né, a molécula do anti-inflamatório, tá? Por isso que eles, por serem de classes diferentes, eles têm efeitos também diferentes.
E quando a gente fala em farmacologia, a gente tem classes que têm efeitos semelhantes, que a gente chama de efeito de classe, tá? Ou seja, qualquer droga que seja daquela determinada classe vai agir da mesma maneira, vai ter os mesmos efeitos colaterais, vai ter os mesmos benefícios e problemas. E a gente tem as particularidades de cada droga. Então, quando a gente fala dos anti-inflamatórios não esteroidais, eles compartilham sim algumas coisas em comum, mas eles têm algumas diferenças, tá? Então, quando a gente pensa no que são os anti-inflamatórios não esteroidais, basicamente um grupo quimicamente heterogêneo, tá? De ácidos orgânicos que têm ações terapêuticas comuns, que é a ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória, principalmente anti-inflamatória. E também compartilham alguns efeitos adversos em comum. Tá? Qual a importância, né, desse grupo, dessa classe? É a classe mais utilizada, né, no mundo como um todo. Então, é uma classe que a gente precisa entender a sua importância e saber também dos seus riscos. Tá? E aqui, só para a gente olhar de uma maneira um pouco mais ampliada, então, uma vez que a gente tenha a membrana celular sofrendo, né, esse estímulo e esse distúrbio, os fosfolipídios, eles vão sofrer a ação da fosfolipase, convertendo aqui em ácido araquidônico, e o ácido araquidônico, por sua vez, ele pode ser clivado de duas maneiras diferentes. Pela ciclooxigenase, e essa conversão, essa clivagem da ciclooxigenase vai produzir prostaglandinas, tromboxano e a prostaciclina. E o ácido araquidônico, sob a ação da lipooxigenase, vai produzir leucotrienos, tá? E os seus subtipos de leucotrienos. Quando a gente pensa nos efeitos, né, dessas moléculas, desses mediadores inflamatórios, né? Então, os leucotrienos, por exemplo, né, eles estão muito associados aqui à ativação e atração de fagócitos e processo inflamatório. Alguns deles estão muito atrelados à permeabilidade vascular, constrição brônquica, secreção, né? Então, para broncoespasmo, congestão, tampão de muco, e outros aqui para modulação dos leucócitos, tá? Quando a gente pensa nas drogas que bloqueiam as ações dessas enzimas, nós temos, por exemplo, drogas que bloqueiam, né, que inibem essa conversão alta dos fosfolipídios em ácido araquidônico, e aqui cabe, né, um destaque importante para os corticoides, tá, os corticosteroides. A gente tem os inibidores da lipooxigenase, os antagonistas do receptor de leucotrienos, por exemplo, e a colchicina, tá? Que são algumas drogas que têm efeito também, né, anti-inflamatório, mas que não são da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. E a gente tem, do lado de cá, olha, as drogas bloqueadoras da ciclooxigenase, que aí são os anti-inflamatórios não esteroidais, tá bom? Esses anti-inflamatórios não esteroidais, então, eles vão agir bloqueando, né, inibindo a atividade da ciclooxigenase. Essa ciclooxigenase, ela também, tá, pode ser conhecida ou chamada de PGHS, né, que é essa prostaglandina endoperóxido sintase. E a gente tem as duas isoformas, a COX-1 e COX-2, então a PGHS1 ou PGHS2, tá? Qual é a grande diferença entre elas? Então, a COX-1, ela é uma enzima mais constitutiva, expressa em muitos tecidos do nosso corpo, e ela tem muitas funções fisiológicas protetoras, tá? Por exemplo, manutenção da mucosa gástrica. E a COX-2, ela já é uma enzima induzível, ela é expressa nos processos inflamatórios, em locais de inflamação, e ela que é muito associada aos sinais e sintomas, né, dos processos inflamatórios. Ou seja, quando eu tenho uma droga com uma ação tanto para COX-1 quanto para COX-2, eu tendo a ter muito impacto nesses tecidos, ou seja, eu acabo tendo muito mais evento adverso, efeito colateral, por conta do bloqueio da COX-1, tá? Em comparação com da COX-2. Tá? Então, quando a gente pensa do ponto de vista farmacológico, uma droga, um anti-inflamatório não esteroidal, que seja capaz de bloquear de forma mais específica, tá? Somente a COX-2, teoricamente, ela teria menos eventos adversos associados a essa inibição, tá bom?
E uma vez que a gente bloqueia aqui a via alta, né, ou seja, a partir do metabolismo do ácido araquidônico, eu diminuiria a formação das prostaglandinas e dos derivados prostanoides, como prostaglandina E2, a prostaglandina F, né, a prostaciclina, tromboxano A2. Tá? Então, eu bloquearia toda essa via. O que eu não bloquearia com o anti-inflamatório não esteroidal? Eu não interferiria com a formação dos leucotrienos, porque, né, a lipoxigenase, né, continuaria ativa e eu tenderia aqui a ter a ação, né, normal dos leucotrienos, ok? Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles bloqueariam aqui a formação da prostaglandina e dos prostanoides. E aí a gente cai no tema, de fato, da nossa discussão de hoje, que é como que o anti-inflamatório, então, que tem uma ação ótima do ponto de vista de bloquear a inflamação, por que que isso pode trazer problemas, tá? Toxicidade. Então, para a gente começar esse assunto, é super importante a gente lembrar alguns conceitos, né, de farmacologia, tá? Quando a gente administra uma droga, tá, independente da via de administração, essa droga, ela vai passar por alguns processos, algumas etapas, até a gente chegar na eficácia terapêutica dessa droga, tá? Ou seja, essa droga, ela vai ter que atingir uma concentração. E para ela atingir essa concentração sérica, ela precisa ter uma farmacocinética, ou seja, todo o processo de absorção, de distribuição, de metabolização e de excreção. Qual que é a via final dessa farmacocinética? O quanto que eu vou conseguir, de fato, ter de molécula ativa, né? Ou seja, que vai fazer o efeito desejado, tá bom? Então, a farmacocinética, ela vai explicar esses 4 processos para a gente e a concentração terapêutica aqui da droga. Porém, mesmo a gente tendo toda essa farmacocinética de uma droga, a gente tem uma alteração que é muito individual, que é a maneira como cada organismo vai reagir, vai responder a essa droga. Por quê? A gente tem um princípio de farmacogenômica, que são os polimorfismos genéticos, tá? O que a gente consegue explicar, por exemplo, por que que algumas pessoas fazem alguns padrões de toxicidade medicamentosa e outras pessoas não fazem. Por que que tem gente que usa doses mais altas de uma determinada droga e não tem, né, efeito colateral, e outras com uma única administração, por exemplo, de uma determinada medicação, fazem, né, a toxicidade sistêmica, tá, ou de algum tecido em especial. Depois disso, a farmacodinâmica, né? Ou seja, como que essa droga vai se ligar a algum receptor, canais iônicos, enzimas, sistema imune, e como é que ela vai atingir uma resposta clínica. E nessa resposta clínica, nós temos sempre 2 preocupações. A primeira é de o indivíduo não atingir uma concentração terapêutica, e aí eu estou dando uma medicação, estou dando uma droga, mas que vai ficar num nível subterapêutico. Eu não vou ter os efeitos, né, terapêuticos da droga. E a nossa grande preocupação, que é a toxicidade pela droga, tá, pela medicação. E quando a gente fala do anti-inflamatório, né, se a gente parar e pegar algumas evidências, né, algumas estatísticas, né, de prevalência, por exemplo, a gente tem, olha só, 30 milhões de indivíduos consumindo anti-inflamatório não esteroidal todos os dias, tá? E é uma das medicações mais vendida pelas farmácias sem receita, sem controle, tá, de receita. Ou seja, eu não preciso ter uma prescrição médica para usar essa medicação. E isso faz a gente ter uma preocupação muito grande, porque o potencial tóxico do anti-inflamatório é muito alto para um uso não controlado, tá? Então, nós já falamos, né, desse mecanismo de ação da inibição da COX, tá bom? E dos seus derivados, né, da diminuição e da não produção do tromboxano A2, das prostaglandinas, prostaciclinas, o PGF2-alfa, tá? Que são aí os prostanoides importantes para algumas atividades, né? De vasoconstrição, por exemplo, e agregação plaquetária, de vasodilatação, tá? E de inibição da agregação plaquetária. Ou seja, esses prostanoides, eles vão participar, né, daquela orquestra
do processo inflamatório que nós vimos, aquele primeiro mapa, né, de diversos sítios, diversas ações. Então, vejam que esses prostanoides, eles são muito importantes, eles participam muito de toda aquela cascata, tá? E aí, acho que o principal ponto que a gente tem que entender é que o anti-inflamatório, ele não esteroidal, ele vai ter algumas ações a nível intracelular, e essa ação a nível intracelular é de alterar toda a capacidade do maquinário celular, né, de autorregulação. Ou seja, o anti-inflamatório não esteroidal, ele vai induzir a uma via intracelular de produção de espécies reativas de oxigênio. Vai fazer a célula entrar no estado de oxidação, tá? Por diversas formas diferentes, por diversos canais, né, diferentes, mas todos acabam culminando com a formação, né, de espécies de oxigênio e, né, uma disfunção mitocondrial. E essa disfunção mitocondrial, ela vai levar à formação de um complexo multiproteico intracitoplasmático. E esse complexo multiproteico, que é chamado de inflamassoma, ele é ativado a partir do uso prolongado, né, e em doses elevadas do anti-inflamatório não esteroidal. Então, o que é esse inflamassoma? Inflamassoma é esse complexo multiproteico intracitoplasmático, que é capaz de ativar caspase 1, promover maturação de interleucina 1 beta e interleucina 18 e induzir a piroptose, que é uma morte celular induzida pelo processo inflamatório, tá? Além disso, além dessa ativação do inflamassoma, essa via, né, de elevar, acumular espécies reativas de oxigênio, isso também vai culminar com dano, né, de peroxidação lipídica de membrana e indução de apoptose, que é a morte celular programada, através, né, uma das vias dessa caspase 1, por exemplo. Ou seja, a célula ela vai começar o processo de autodestruição, ela se desliga. Além disso, um processo, né, de depressão de ATP e uma crise bioenergética, ou seja, a mitocôndria começa a não mais conseguir funcionar adequadamente, tá? E o próprio acúmulo, né, de grupo M, derivado, né, do metabolismo intracelular, e esse acúmulo do grupo M vai induzir também, né, as vias clássicas da inflamação, ou seja, a própria inflamação intracelular, a formação do inflamassoma, a ativação do inflamassoma, apoptose e crise bioenergética por disfunção, né, de mitocôndria. Então, isso acontece em todas as células do nosso organismo, tá? Pelo uso, né, repetido e rotineiro e prolongado dos anti-inflamatórios não esteroidais. E essa ação, ela é direta mesmo na mitocôndria, tá? Altera estrutura e função, alterando toda aquela cadeia intracelular transportadora de elétrons, reduz a produção de ATP, perda do potencial de membrana mitocondrial, aumento das espécies reativas de oxigênio, indução da apoptose via citocromo C, alteração na dinâmica mitocondrial e ativação de mitofagia, tá? Então, vejam o impacto que esse uso do anti-inflamatório causa a nível intracelular, tá? E aí, se a gente pensar que todas as células podem sofrer com esse tipo de alteração, né, com esse estresse oxidativo, essa disfunção mitocondrial, a gente começa a entender que todos os tecidos, e principalmente aqueles em que a gente tem maior expressão, né, e maior dependência de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxan, da ação desses prostanoides, é onde a gente mais vai ter estrago pelo uso do anti-inflamatório, tá? Então, disparadamente, um dos sistemas que é mais afetado pelo uso do anti-inflamatório não esteroidal de forma repetida e crônica é o trato gastrointestinal, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, uma representação esquemática do epitélio do intestino, tá? A gente tem o excesso, né, do anti-inflamatório não esteroidal, ele vai levar aqui a uma alteração, né, uma morte celular, como nós vimos lá, a apoptose, né, e a piroptose. Isso vai causar uma fosforilação oxidativa, né, uma diminuição da produção de ATP, um desbalanço energético, tá? Dano do DNA
por estresse oxidativo, liberação das citocinas pró-inflamatórias, né, interleucina 1, 6 e o TNF-alfa, tá? E a morte celular, a apoptose. E quando a gente fala, né, em termos de distúrbio gastrointestinal, uma das complicações mais temidas do ponto de vista clínico é o sangramento gastrointestinal. Então, os pacientes que usam de forma crônica o anti-inflamatório e abusiva, eles podem fazer um padrão de hemorragia digestiva por úlcera, principalmente por lesão ulcerosa, tá? E essa úlcera pode ser gástrica, né, péptica, ou pode ser duodenal. E esses pacientes fazem uma hemorragia digestiva alta, né, com o risco de um choque hemorrágico e óbito como consequência, tá? E se não, evolução para óbito, para as complicações de um choque hemorrágico. Esses pacientes, eles podem fazer uma injúria renal aguda como consequência do choque, eles podem fazer uma disfunção cardíaca como consequência do choque, tá? E toda a repercussão anêmica, né, desse sangramento. E olha só que algo desesperador, né? Quando a gente pega incidência, né, de efeitos tóxicos, prevalência e incidência de eventos tóxicos gastrointestinais, a gente tem em torno de 30%, né, de sinais e sintomas dessa toxicidade gastrointestinal. Mas quando a gente pega estudos que avaliaram técnicas de imagem, então, que fizeram endoscopia, que fizeram alguma outra imagem, a gente encontra já nesses pacientes erosões petéquias, alterações varicosas, alterações de perda de vilosidade, de começo de formação de úlcera, tá? Nesses pacientes com uso crônico de AINE, em 71% dos pacientes usuários de AINE, ou seja, é muita gente, tem quase mais da metade, né, dos pacientes que usam de forma crônica terão algum grau já de acometimento dessa mucosa, desse epitélio intestinal, tá? E como a gente já falou, né, quais são os mecanismos por trás disso? Vejam aqui, ó, disfunção, né, mitocondrial, espécies reativas de oxigênio, toda aquela alteração bioenergética celular e, claro, a perda da barreira. E a hora que a gente perde essa barreira do epitélio, né, é como se a gente abrisse realmente um buraco aqui. E toda a nossa microbiota, né, ela pode, inclusive, se translocar e levar, né, uma absorção, né, um aumento dessa translocação bacteriana, por exemplo, e isso culminar com um processo infeccioso associado, tá? Eu perco a barreira de proteção epitelial, né? Eu abro a porteira para as coisas conseguirem passar, serem reabsorvidas e caírem na circulação sanguínea desse paciente, tá? Então, esse é um dos grandes riscos que a gente tem. Assim como, né, translocação bacteriana, aqui também pela perda da integridade, a gente pode ter o sangramento, né, celular, sangramento persistente, que a gente já comentou, que é a hemorragia digestiva alta. Tá? Outro sistema que é muito afetado pelos anti-inflamatórios, né, não esteroidais, por essa classe, é a fisiologia renal, né, ela é muito impactada. E os dois principais mecanismos, né, que a gente tem de toxicidade renal é a alteração na função e o dano inflamatório. E aí, para a gente entender isso, é super importante lembrar lá da fisiologia renal que a gente tem, né, o nosso glomérulo, que é a nossa cápsula de Bowman, glomérulo, as alças capilares, né, que são essas áreas aqui mais vermelhinhas. Lembrando, né, que essa alça capilar, ela tem esse endotélio fenestrado, que aqui é esse vermelho mais escuro. Ela tem a membrana basal glomerular, que está circundando tudo ao redor. E a gente tem os podócitos, que são essas células aqui, roxinhas, né? De um grande núcleo tridimensional que emite seus pedicelos, e isso vai abraçando, né? Toda essa, essa alça, essas alças capilares. E esses capilares glomerulares, eles recebem o aporte de sangue aqui pela arteríola aferente, né? E aquele excedente, né, que não é filtrado, ele sai aqui pela arteríola eferente. E essa arteríola aferente e eferente, elas sofrem ações diferentes de diferentes mediadores. Por exemplo, a arteríola eferente é onde a gente tem a ação da angiotensina 2, onde a gente tem os receptores AT1, onde essa angiotensina 2 se liga, e isso faz vasoconstrição da arteríola eferente.
Já na arteríola aferente, nós temos a ação, né, de alguns vasoconstritores e alguns vasodilatadores. E dentre os vasodilatadores, a gente pode destacar óxido nítrico, tá? E as prostaglandinas, principalmente aqui, né, E2 e I2. Tá? Então, as prostaglandinas, principalmente, são as vasodilatadoras da arteríola aferente. Então, poxa, se eu estou usando uma droga que inibe a COX, e essa COX, a ciclooxigenase, uma vez ela é inibida, ela não vai produzir as prostaglandinas e os prostanoides, eu vou ter menos prostaglandina aqui, e, consequentemente, a minha arteríola aferente, ela vai fazer uma vasoconstricção, ela vai fechar, tá? Então, o que acontece? Olha, quando eu uso, né, o anti-inflamatório não esteroidal, olha aqui, ó, a arteríola aferente, ela sofre uma vasoconstricção, ela diminui o efeito vasodilatador. E como consequência, né, eu acabo tendo um estímulo para liberação, né, e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona por conta dessa diminuição de fluxo. E aí a consequência dessa diminuição do fluxo é a diminuição na taxa de filtração glomerular. Eu filtro menos, tá bom? E é importante a gente lembrar por que a gente filtra menos, tá? Então, quando a gente fala de filtração glomerular, a gente está falando das forças de Starling. Então, olha lá, eu tenho aqui a arteríola aferente, o sangue chegando para dentro dos capilares glomerulares, e aí eu tenho uma pressão hidrostática dentro desses capilares que empurra, né, o sangue aqui, o plasma, a favor da filtração. Essa pressão, ela é em média, fisiologicamente falando, de 55 milímetros de mercúrio. Só que quando a gente pensa numa pressão que empurra para fora do vaso, eu tenho uma pressão que tende a segurar esse sangue dentro do vaso, que é a pressão oncótica, tá? Ou pressão coloidosmótica. Então, essa pressão oncótica, ela é contrária à filtração e ela gira em torno de 30 milímetros de mercúrio. E a gente tem a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que é a pressão aqui intratubular, que gira em torno de 15 milímetros de mercúrio, que ela também é contrária à filtração acontecer. Então vejam, olha só, que o resultante dessas três pressões é favorável à filtração. É uma pressão resultante em torno de 10 milímetros de mercúrio, e isso é fisiológico. Por isso que o nosso rim, os nossos rins, eles filtram 24 horas por dia, porque a gente está o tempo inteiro com esse resultante de pressão das forças de Starling sempre a favor da filtração. Tá? Qual que é o problema disso? Quando eu tenho uma redução aqui do aporte de sangue pela arteríola aferente, pelo uso do anti-inflamatório, isso faz com que a minha pressão hidrostática do capilar ela diminua. Então, se está chegando menos sangue, eu diminuo essa pressão hidrostática, consequentemente, esse vetor resultante vai diminuir e eu vou filtrar menos. Tá? E quando eu filtro menos, eu começo a estimular uma cascata de eventos, né, de tentativa de compensar essa diminuição. E como é que a gente tenta fazer isso? Liberando e produzindo mais substâncias vasoconstritoras. Dentre elas, inclusive, a angiotensina 2. Então, eu hiperativo o meu sistema renina-angiotensina-aldosterona numa tentativa compensatória. Eu faço maior retenção de sódio, né? Maior retenção de água. Tudo para tentar manter aí a minha homeostase. O problema é que essa hiperativação constante, de forma crônica, é deletéria. Porque eu vou ter um desbalanço entre substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras e, consequentemente, isso vai induzir a um estresse mecânico, né, um estresse de cisalhamento nesses capilares, e toda vez que eu tenho um estresse mecânico, eu tenho ativação e liberação dos DAMPs. DAMPs ativam receptores específicos, isso ativa a liberação, né, e a produção de citocinas pró-inflamatórias, isso faz recrutamento, né, de macrófagos, isso faz, né, uma perpetuação de um processo inflamatório agudo, que pode culminar com remodelamento, com liberação, né, de fator de crescimento de fibroblastos, com remodelamento, né, de endotélio, ou seja, com uma inflamação crônica, tudo bem? Então, tudo começa por essa diminuição funcional, tá, do glomérulo, a ponto de, em algum momento, essa alteração ser tão proeminente que eu começo a alterar o meu KF, que é o meu coeficiente de ultrafiltração, que é a área de superfície. Ela começa a se perder, eu começo a fibrosar, eu começo a mudar
o epitélio daqui, né, esse endotélio e o epitélio, eu mudo para fibrose, para fibroblastos e fibrose. Né, eu deposito matriz extracelular. E aí isso começa a evoluir com cronicidade. Ou seja, eu posso inclusive ter uma progressão para doença renal crônica por uso abusivo de anti-inflamatório não esteroidal. Tá bom? Mas, para além disso, quando a gente pensa aqui nos prostanoides e o rim, nós temos, por exemplo, prostaglandina E2 no glomérulo e nos ductos coletores. Então, qual que é a função dessa prostaglandina E2? Ela é um modulador do sistema renina-angiotensina-aldosterona, é uma substância que tem um caráter vasodilatador e que aumenta, né, aqui a excreção de sódio e água. Então, se eu bloqueio a prostaglandina E2, eu acabo tendo um desbalanço disso. Eu hiperativo meu sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu faço vasoconstrição e eu aumento a retenção de sódio e água, ou seja, eu diminuo a capacidade excretora. Quando a gente pensa na prostaglandina aqui, I2, tá? A gente tem localização dela nos glomérulos, nas células mesangiais, no endotélio, no podócito, tá? Então, quais são as funções dessa aqui? A vasodilatação arteriolar, diminuição da vasopressina, aumento da excreção de sódio e atenuação da contração do podócito. Quando a gente bloqueia a produção dessa PGI2, eu altero todas essas funções. Então, além de fazer a vasoconstrição, que a gente já falou, eu aumento a liberação de vasopressina, que é o hormônio antidiurético, tá? Eu diminuo a capacidade de excreção de sódio, ou seja, diminuo a natriurese, e olha só, eu começo a afetar o funcionamento do podócito. E vocês lembram lá na fisiologia, que o podócito, ele é muito importante, por exemplo, para segurar dentro do capilar proteínas. Ele não deixa passar proteína, porque ele faz, né, uma barreira, né, de carga e de tamanho que não me permite perda de proteína na urina. Então, se eu fizer uma alteração nesse podócito, nessa capacidade do podócito de funcionar, eu posso, inclusive, afetar esse podócito e fazer perda de proteína. O paciente ele pode fazer, por exemplo, um síndrome nefrótico, que é a perda de proteína, consequentemente o sangue fica com uma hipoalbuminemia e, consequentemente, o paciente faz um edema generalizado, uma anasarca, ou seja, ele faz uma glomerulopatia, uma nefrite, por uso crônico de anti-inflamatório. Tá? A PGF2-alfa também, túbulo distal e ducto coletor, também muito associado aqui com sódio e água, na excreção de sódio e água, então também não produzir essa prostaglandina vai afetar essa questão de sódio e água. E olha só, o tromboxano A2, além também de ter características, né, vasoconstritoras, ele também vai afetar aqui a contração do podócito. Tá? Então, via de regra, quando eu penso, né, no acometimento renal pelo uso crônico do anti-inflamatório não esteroidal, a gente pode ter um acometimento de todo o nosso néfron, tá? E, consequentemente, olha quantos eventos adversos eu posso ter. Eu posso fazer injúria renal aguda, pelaquela diminuição que a gente falou da filtração glomerular, tá? Eu posso ter alteração na capacidade, né, de regulação de sódio, posso ter alteração na capacidade de regulação de potássio, alteração na regulação da capacidade da homeostase ácido-básica. Eu posso ter retenção de sódio e água, então eu posso fazer hipervolemia, edema e descompensação cardíaca como consequência. Eu posso ter uma alteração no controle da hipertensão, né, ou desregular esse processo. Eu posso fazer uma nefrite intersticial, porque a hora que eu faço um processo inflamatório crônico, essas células inflamatórias, elas podem adentrar no interstício e fazer uma nefrite intersticial, tá, renal. Eu posso fazer a síndrome nefrótica, como a gente falou, por as alterações relacionadas ao podócito, necrose papilar aguda ou crônica e progressão para doença renal crônica. Então, olha o estrago, né, que o uso crônico de anti-inflamatório pode causar a nível renal. Coração. O coração também é muito afetado, tá? E no coração, a gente tem só que lembrar de duas coisas. A primeira delas, então vamos começar aqui pelos AINES de uma maneira geral. Então, quando a gente pensa nos AINES, dentro do contexto de coração, a gente vai ter também a mesma coisa, né? Uma disfunção mitocondrial, células cardíacas sofrendo apoptose,
alteração no controle pressórico desses pacientes, né, e uma desregulação entre o tromboxano A2 e prostacyclina. Então, o excesso do anti-inflamatório, né, veja que ele também vai ter algo muito semelhante, né? Ele vai ativar um estado pró-trombótico, tá? E vai alterar também aqui, né, a capacidade elétrica cardíaca, ele vai alterar o suprimento de ATP, porque uma vez que ele faz disfunção mitocondrial, isso também vai afetar, né, toda a parte de fosforilação oxidativa, e a apoptose, né, a apoptose de cardiomiócito, e lembrando que os cardiomiócitos, eles não conseguem, né, se regenerar, então eles sofrem apoptose e tem perda desses cardiomiócitos, tá? Então, também faz um grande estrago. Qual é a única situação que vale uma consideração à parte? Quando a gente pensa na aspirina, que é o ácido acetil salicílico, quando ele é usado em baixa dose, ele tem um efeito de prevenção de trombose. Por quê? Porque a prostaglandina, né, a COX-1, desculpa, ela é bloqueada, né, pela aspirina em baixa dose de uma maneira irreversível, e isso faz com que diminua, né, o tromboxano A2, e isso também faz uma diminuição da agregação plaquetária. Ou seja, nos estados protrombóticos, um paciente, por exemplo, que já teve um evento de infarto, já teve um evento de acidente vascular encefálico isquêmico, por exemplo, né? Esses pacientes se beneficiam de uma dose baixa de aspirina, de AS, para que tenha um bloqueio mais específico, né, dessa COX-1, e diminua o tromboxano A2. Então, é um efeito benéfico que o AS traria para esse perfil de paciente com fator de risco protrombótico, tá bom? Mas isso em baixa dose. Né? Quando a gente pensa em alta dose, por exemplo, aí eu posso ter os outros eventos adversos que a gente já comentou. Do ponto de vista hepatocelular, mesma coisa, olha só, quando a gente pensa no fígado, o uso, né, abusivo dos anti-inflamatórios vai ativar toda uma cascata também, né, de dano mitocondrial, de disfunção mitocondrial, produção de espécies reativas de oxigênio, um estresse oxidativo intracelular e um dano nos hepatócitos. E esse dano vai tanto levar à necrose de hepatócitos, quanto à apoptose de hepatócitos, tá? Lembrando que no fígado nós temos, né, as células de Kupffer, que são os macrófagos, né, residentes do fígado, que são, né, muito ativados nesse processo de reconhecimento, né, de antígenos, e aqui a gente acaba tendo uma hiperativação dessas células natural killer, e uma resposta inflamatória muito intensa, tá? Então, toda vez que a gente pensa na toxicidade hepática do uso do anti-inflamatório, ela tende a começar com uma hepatite aguda, que é essa inflamação, né, o processo inflamatório com dano dos hepatócitos, e a gente vai ver na prática isso com elevação das enzimas, né, das transaminases, TGO, TGP, por exemplo, fosfatase alcalina, bilirrubina, também podem se elevar, e depois eu começo a expandir esse processo inflamatório para toda a região periportal, com edema, né, com recrutamento de linfócitos, infiltração, e isso, né, esse processo inflamatório progredindo para algo crônico, levando, né, a fibrose hepática e falência hepática, tá, a longo prazo. Então, eu posso tanto ter um quadro agudo de hepatite, e essa hepatite, inclusive, com uma progressão fulminante, tá, que é uma progressão de uma hepatite aguda grave e irreversível, como eu posso ter um estado de hepatite aguda mais sutil, mais suave, mas que progride para um processo de hepatite crônica, tá? E, consequentemente, com fibrose hepática. E, além disso, a gente ainda pode ter acometimento respiratório e intracerebral. Então, do ponto de vista respiratório, né, a gente pode ter, por exemplo, uma vez que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles bloqueiam a COX, eu posso ter um desvio, né, da via de produção de leucotrienos. E isso, para os quadros respiratórios, né, eu posso ter uma exacerbação, né, uma exacerbação de alguns estados asmáticos, por exemplo, exacerbação de doenças respiratórias por conta desse desbalanço, né, desse desequilíbrio entre leucotrienos e
os prostanoides, prostaglandinas e prostanoides, tá? E a hemorragia intracerebral, né, também, mesma coisa. Como a gente falou do coração, né, o uso da aspirina, por exemplo, ele vai diminuir eventos trombóticos, mas eu também posso ter um risco aumentado de eventos hemorrágicos, né, de microeventos hemorrágicos intracerebrais por conta desse desbalanço, tá, entre os prostanoides, como a gente comentou. E além disso, né, a gente tem algumas evidências mais recentes mostrando que além, né, de todos esses riscos individuais de quando a gente faz um uso abusivo dos anti-inflamatórios, né, que a gente tem também toda uma contaminação ambiental por AINES, por anti-inflamatórios, tá? E essa contaminação ambiental tem a ver muito com a maneira como as indústrias farmacêuticas fazem, né, a eliminação dos seus dejetos, como também pelo uso indiscriminado desses AINES, não só para os humanos, mas também para diversos animais, tá? E isso levando à contaminação de água e esgoto, e isso levando, né, a algumas alterações de mitocôndria, igual a gente falou. Só que isso acontecendo em peixes, em plantas, né, em alguns outros elementos aí, né, da nossa cadeia, que podem, inclusive, levar a outras alterações do ponto de vista de genoma, né, de gene, de DNA, de mutações, né? Por quê? Esse contato dos anti-inflamatórios a partir da água contaminada e do meio ambiente contaminado pode levar a essa genotoxicidade, deformações do corpo, disrupções endócrinas, alterações de crescimento, né, de plantas e alguns da linha vegetal, tá? E distúrbios metabólicos. E aí nós, seres humanos e outros animais, ingerimos essas plantas, ingerimos esses outros aqui animais, tá? E isso pode fazer também um acometimento de outra natureza, né, com mutações, com alterações ali mais a nível de modificação mesmo do nosso meio genético. Tá? Então, pessoal, acho que qual que é a mensagem principal, né, da nossa conversa de hoje? É mostrar para vocês, né, que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são muito eficazes, eles são muito interessantes, sim, tá? Mas o mesmo mecanismo que trata a inflamação, tá, que é a inibição da COX, e, consequentemente, com diminuição da prostaglandina, é esse mesmo mecanismo que pode lesar, que pode afetar esses órgãos que a gente comentou, esses órgãos e tecidos que a gente comentou, tá? Então, a segurança de uso depende do contexto clínico. Eu tenho que avaliar a idade, tá? Com certeza, pacientes idosos e pacientes, né, muito jovens, né, bebês, por exemplo, são muito mais suscetíveis a algumas dessas toxicidades. Paciente que já tem alteração renal, já tem alteração hepática, isso também aumenta o risco, tá? Pacientes que sejam de alto risco cardiovascular, né, também vai aumentar o risco, esse uso, né, desenfreado dos anti-inflamatórios. E lembrar que dentro da farmacologia, a gente tem sinergismo entre drogas. Então, quando eu uso mais de uma droga com potencial tóxico, eu posso ter uma potencializando a toxicidade da outra. Né? Então, usar anti-inflamatório com outra droga nefrotóxica, cardiotóxica, hepatotóxica, eu potencializo os efeitos. Tá? Então, a regra é muito clara. É usar a menor dose eficaz, quando necessário, e pelo menor tempo necessário. Tá? Então, não existe história, né, de usar anti-inflamatório não esteroidal por tempo longo. Não tem jeito. Anti-inflamatório não esteroidal ele tem que ser usado por ciclos curtos, dose pequena, quando indicado, desde que seja um indivíduo sem grandes riscos, né, clínicos, como a gente comentou. Tá? Então, o AINE, ele é seguro, desde que usado com critério, mas o uso banalizado, é muito perigoso. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento e a gente precisa orientar, né, os nossos pacientes, a orientar a população, né, que a gente puder com sobre esses riscos, né? Uma vez que é uma droga comercializada livremente nas farmácias, né? E ela realmente funciona, né? Ela tira o processo inflamatório, ela resolve o processo inflamatório. Então, os pacientes falam muito para a gente, eu não gosto de tomar analgésico, de pirona, paracetamol, porque não resolve a minha dor. Mas quando eu tomo um anti-inflamatório, a minha dor nas costas vai embora, a minha dor no joelho vai embora, a minha, né, tudo melhora.
Então, eles gostam de usar anti-inflamatório porque tira o processo inflamatório e melhora, tá? Mas às custas, né, de todas essas alterações que a gente comentou, tá bom? Então, acho que era isso, pessoal, a mensagem, e agora a gente abre para comentários, conversas, dúvidas e o que mais vocês tiverem para compartilhar.